chegamos até você mais uma vez com muita alegria com o nosso programa Sara Uberlândia. Para você de Uberlândia, essa cidade maravilhosa, e para você de todo o Brasil e nações fora do Brasil que estejam recebendo as imagens da TV Gênesis ou talvez até pela internet. E nós estamos falando hoje de um tema muito interessante que é vencer gigantes, derrubar gigantes. E eu preguei uma palavra aqui na igreja de Uberlândia que eu quero que você veja hoje a primeira parte desse tema. E eu quero que você veja agora o versículo de Romanos 8 e o versículo 37. Veja comigo aí na sua tela. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Em todas essas coisas, ele está listando aqui uma série de situações, de dificuldades, de problemas que naturalmente se apresentam na vida humana. E depois de relatar as várias possibilidades de dificuldades, claro que nunca esgotando, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Pega essa frase, olha que frase maravilhosa. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou, que morreu por nós na cruz? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, você que está me assistindo nesse momento, eu quero convidar você para estar comigo até o final do nosso programa de hoje. Você vai ter acesso à primeira metade dessa palavra. Eu vou estar falando sobre o gigante que não caiu, né? E certamente Deus vai falar com você, vai trazer direção para a sua vida, né? Para você ser um vencedor, uma vencedora, uma pessoa que vence gigantes, Gigantes aqui são os problemas, são as dificuldades da vida, são as situações que muitas vezes vêm inesperadamente, situações difíceis que ocorrem, que a vida traz para nós, né? E que são situações que nos machucam, que nos estressam, que causam em nós ansiedade, que muitas vezes perduram por tempos na nossa vida. São enfermidades, são perdas financeiras, são perda de emprego, enfim, são tantas possibilidades. Mas uma coisa é certeza: em todas as situações você pode ser mais do que vencedor por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que está a sua aliança com o Senhor Jesus? Você já entregou sua vida para Ele? Já convidou Ele para ser o seu Senhor? Você tem frequentado a igreja regularmente? Eu quero deixar essas perguntas para você, para que você mesmo responda para você. E o nosso programa vai seguir. Daqui a pouco eu volto para a gente orar juntos. Até daqui a pouco. Eu sou natural de João Pinheiro, eu mudei para Uberlândia para crescer. Eu nasci em João Pinheiro e fui criada na religião católica, minha família é bem tradicional. Aí eu mudei para Uberlândia e afastei da igreja e conheci uma pessoa que me chamou, chamada Rosália, aqui da Sara Nossa Terra, me chamou para vir conhecer a Sara. Eu vim num culto e aí depois eu fiquei um ano, eu fazia jejum, conversava com ela, não me explicava, mas eu tinha medo de vir para a igreja, de mudar, de que Jesus, eu tinha medo de parar de ser quem eu era, de sair para as festas. Aí depois eu tive uma nova oportunidade de vir para o Arena Jovem, que eu não conhecia. E aí eu gostei muito, porque tinha tudo a ver com o que eu fazia na rua. Assim, tinha coisas parecidas, tinha dança, música, eu gostava muito. Então eu fui vindo aos poucos, não fui deixando de fazer as coisas que eu fazia, mas fui vindo aos poucos. Aí depois eu tive a opção de ir por revisão de vidas, e depois disso assim, eu comecei a seguir os princípios da igreja, parei de beber, vinha só nas festas. E as coisas só foram dando certo, eu consegui minha casa, graças a Deus, meu apartamento. Eu tive a oportunidade de minha família, né? E Deus também, graças a Deus, me deu a oportunidade de me ajudar para eu comprar minha casa. Aí, só que foi 3 meses, tudo dava um problema. O contrato vencia, sempre tinha alguma coisa. E aí sempre dava um problema. Eu falei, gente, eu vou fazer um jejum, porque se for para ser meu, vai sair. Aí eu fiz um jejum. Era de uma coisa que eu gostava muito, foi 21 dias, eu falei assim, não,
no dia que acaba meu jejum, segunda-feira eu tenho uma resposta. Aí, graças a Deus, já era para assinar os contratos. E depois disso, só foi melhorando, assim, graças a Deus. Hoje ela está no meu nome, meu apartamento, que eu sempre sonhei, que foi o meu maior sonho na minha vida, eu conquistei. Porque eu era muito rancorosa, tinha mágoa de uma pessoa muito próxima a mim, da minha família, e eu pensava que eu nunca ia conseguir perdoar ela. Então, eu liberar o perdão para ela, no quebra de maldição, mostrou para mim tanto que Deus é o Deus do impossível, porque eu pensava que eu não era capaz de perdoar ninguém. Então eu liberei perdão para muita pessoa que me magoou. Então, assim, hoje eu tenho certeza que é só Deus, o Deus do impossível, que é capaz de modificar a gente e transformar. Mas eu quero começar com você em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos 4. E eu quero que você veja aí comigo um versículo muito importante para todos nós. Atos dos Apóstolos e o capítulo 4. Quem achou aí diz amém. Versículo 11 diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual tornou-se pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Dê um glória a Deus, querido. Ele diz que não há salvação em nenhum outro nome. A salvação das nossas vidas, a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, que é um presente de Deus, ela é exclusivamente através e por meio do Senhor Jesus Cristo, porque na cruz Ele conquistou para nós esse direito de ser o nosso Salvador. Ele nos substituiu, Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço das nossas culpas, para que nós não precisemos carregar isso mais nas nossas vidas diariamente. Não, você não precisa carregar a culpa, você não precisa sentir o peso do pecado. Você, em Jesus, você pode ter a tua salvação, você pode ter vida eterna. Basta você reconhecer que você é um pecador e convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Como é que está a sua aliança com Deus? Quando nós convidamos Jesus para ser o Senhor e o Salvador da nossa vida, Ele se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós estabelecemos com Ele uma aliança de servi-lo, de estar vivendo na presença dEle, de buscar viver os princípios que Ele tem para nós, de estar aliançado com o corpo de Cristo, que é a igreja, da qual Ele é o cabeça, não é? Por isso que a igreja, ela tem um papel muito importante na nossa vida e na nossa sociedade, né? A igreja, ela é a casa de Deus, ela é o lugar da presença de Deus, ela é uma extensão do céu. É aqui na igreja que nós desenvolvemos um relacionamento maravilhoso com o nosso Deus, com esse que pagou um preço tão alto pelas nossas vidas. Então não se esqueça, meu irmão, não existe salvação em nenhum outro, não existe salvação em nenhuma religião, não existe salvação na igreja, como igreja. Não é a Sara Nossa Terra, é o Senhor Jesus. Sara Nossa Terra é uma igreja, Sara Nossa Terra é um canal, mas quem salva é o Senhor Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus, isso é muito importante. E hoje, se tem alguém aqui que ainda tem dúvida da sua salvação, você pode fazer uma oração, entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Deus e experimentar essa bênção maravilhosa e ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Mas agora eu quero que você vá comigo para o livro de Marcos, Evangelho segundo São Marcos. Eu quero falar aqui com você. O tema é o gigante que não caiu. O gigante que não caiu. E eu quero te mostrar a experiência de um homem aqui na Bíblia, que teve uma oportunidade muito grande na sua vida. Ele encontrou com Jesus, ele esteve junto com Jesus, ele conversou com Jesus, e mesmo assim, ele não usufruiu daquele momento,
ele não aproveitou aquela oportunidade. É possível, né, pessoas encontrarem com Jesus e não aproveitar essa grande oportunidade. E aqui você tem um exemplo disso. Versículo 17, veja aí comigo, eu vou ler até o versículo 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta interessante que esse rapaz tinha, esse homem, né? Que farei para herdar a vida eterna? Nós acabamos de falar sobre isso, né? O que fazer para herdar a vida eterna? E esse homem estava falando com o próprio Senhor. Ele estava falando com o próprio Senhor Jesus. Jesus respondeu, versículo 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Verso 19: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e honra tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Observa isso, queridos, a reação deste homem. Ele retirou-se triste daquela conversa com o Senhor. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Vamos orar, vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos agora, inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos e pedimos, fala conosco nessa noite. Nesse primeiro dia da campanha, derrubando os gigantes, vencendo os gigantes, unge-nos, unge cada filho teu. Nós já oramos nesse sentido, Pai, e eu te peço que todos os teus filhos, todos que aqui estão, sejam ungidos para serem vencedores de gigantes. E todo gigante que tem atormentado, que tem afrontado, meu Deus, o teu povo, seja derrotado pela tua palavra, pelo teu poder, pela unção que há, no nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Toda distração saia do nosso meio e o Senhor seja livre para falar conosco em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Então, gente, o gigante que não caiu. Havia um gigante na vida deste rapaz, deste homem, e esse gigante não caiu naquele dia. Olha, ele teve uma oportunidade fantástica, ele experimentou uma grande oportunidade, ele esteve junto com Jesus, e ele não aproveitou essa oportunidade que ele teve na sua vida. Queridos, as oportunidades, elas vêm na nossa vida e vão. Ou nós as aproveitamos quando elas vêm, e muitas vezes nós temos que nos preparar antes que a oportunidade chegue na nossa vida, porque às vezes ela vem e nós estamos despreparados para aquela oportunidade. Quantas oportunidades nós perdemos? Muitas, talvez muitas. Não sei se você consegue perceber, lembrar de oportunidades agora que você talvez um dia perdeu, porque veio uma oportunidade e você não estava preparada. Esse rapaz, ele encontrou face a face com Jesus, ele conversou com Jesus, ele pôde externar uma dúvida que ele tinha no coração dele, mas de nada valeu aquilo para ele. Ele não aproveitou, ele não saiu melhor daquele encontro com Jesus, ele não resolveu o seu problema. Engraçado, né? É possível encontrar com Jesus e não resolver o seu problema. Depende muito do seu coração, depende muito da sua percepção. Embora haja promessa de Deus a nosso favor, de vitória, de bênçãos, né, de conquistas. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fala bem forte, fé.
Está lá, 1 João 5,4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então isso fala o quê? Eu preciso construir fé na minha vida. Você precisa construir fé na sua vida. E aí a importância da igreja. E aí a importância de você estar firme na casa de Deus. E a importância de você estar recebendo a palavra de Deus continuamente na tua vida. Seja através da pregação que você participa, seja através de você estar lendo a Bíblia na sua casa. O Salmo 44 também traz um versículo muito interessante. O versículo 5 do Salmo 44 diz assim: com o teu auxílio vencemos o inimigo. Com o auxílio de Deus é mais fácil. Com o auxílio de Deus nós temos mais força, mais capacidade, mais condição para vencer o nosso inimigo. Quando Davi foi contra Golias, ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele não se atreveu a ir na capacidade dele apenas, ele era treinado, ele já tinha tido experiências anteriores, mas ele não foi destemidamente, ele foi no temor do Senhor. Querido, com o auxílio do Senhor é mais fácil. Fala para o seu vizinho: com o auxílio do Senhor é mais fácil. Amém ou não? Glória a Deus. Quantos querem aproveitar essa bênção e ter o auxílio de Deus junto com você? Este homem aqui era um homem rico, o texto diz isso, né? Ele era dono de muitas propriedades, ele era um grande empresário, se nós pudermos dizer assim. Mas ele não era feliz, ele tinha dúvidas no seu coração. Sabia que a dúvida nos enfraquece? Quando você tem dúvida, né, a dúvida ela é um ponto de fraqueza na nossa vida. Então, ele não tinha certeza da sua salvação, embora ele era religioso. Ele guardava mandamentos. Olha que interessante, porque Jesus perguntou para ele se ele sabia os mandamentos, né? E Jesus citou quais eram os mandamentos. Ele respondeu para Jesus que tinha observado, ele observava aqueles mandamentos desde a sua juventude. Então ele era um homem que ele era cuidadoso, ele era um homem meticuloso, ele era um homem que observava a lei, ele procurava viver corretamente a sua vida. Mesmo assim, esse homem tinha uma dúvida no seu coração. Queridos, a Bíblia diz que o coração, ele é da onde procede as fontes da vida. O Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. É uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque do coração, diz lá Provérbios 4, 23, se você quiser anotar, do coração procede o quê? As fontes da vida. Do nosso coração procede as fontes da nossa vida. Cada um de nós, o nosso coração se torna para nós uma fonte de vida. O Senhor é a fonte eterna, Ele é a nossa fonte, Ele tem toda a sorte de bênçãos para nós, mas muitas vezes o nosso coração não está sintonizado na mesma sintonia com o nosso Deus, e por isso nós perdemos. Este homem aqui, o coração dele não estava sintonizado na sintonia do coração do Senhor. Jesus tentou mostrar algo para ele, ele não percebeu, ele não conseguiu enxergar aquilo que Jesus falava para ele. Interessante que o texto aqui diz que Jesus o amou, mas Jesus o amou e também o desafiou. Não somente o amou, o desafiou também. E o Senhor nos desafia sempre para o nosso bem, amém, queridos? Ele te desafia para o seu bem, para o seu crescimento. Davi, quando ele foi lá no campo de batalha, e estava lá acontecendo toda aquela situação, e o Golias estava afrontando, né? Aquilo ali se tornou uma oportunidade para Davi, e um desafio para Davi. Ele sentiu o coração dele bater, e ele falou: quem é esse gigante circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se indignou com aquilo. E este homem aqui, quando Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Jesus falou com ele com muita propriedade. Não foi por acaso que Jesus deu essa palavra para ele. Não foi por acaso. Às vezes as pessoas leem isso aqui e ficam: puxa vida, se eu chegar muito perto do Senhor, Ele vai mandar eu vender tudo que eu tenho e entregar para os pobres. Não, isso aqui é um caso específico que aconteceu com este homem.
Por quê? Porque Jesus detectou que havia um gigante na vida desse homem. Antes de Jesus o desafiar, a Bíblia diz que Jesus o amou. Veja aqui comigo, verso 21. Jesus fitando-o, Jesus olhou para ele, e Jesus viu mais do que o aparente, visível, o exterior. Jesus vê o coração, e Ele vê o nosso coração também. Então, Jesus viu o coração daquele rapaz e o amou, daquele homem, e o amou. Mas Jesus lançou um desafio. Por quê? Porque tinha um gigante, Jesus enxergou isso, que estava prendendo a vida daquele homem. E esse gigante que prendia aquele homem era o gigante dos bens materiais. E por ser um gigante na vida daquele homem, aquele gigante tinha um controle na vida daquele homem. Os bens materiais controlavam aquele homem. Ele era controlado pela riqueza, pelas posses que ele tinha. E o versículo 22 é muito claro. Ele ficou contrariado. Agora é interessante que passa também pelo entendimento. O gigante, muitas vezes, ele confunde o entendimento da pessoa. Aquele gigante tinha confundido o entendimento e controlava a mente daquele homem. Aqui diz, ele contrariado, quando Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus estava respondendo a pergunta dele, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus viu que ele estava preso. Aquele gigante oprimia, aquele gigante controlava a vida daquele rapaz, controlava os pensamentos, a mente dele. E a Bíblia diz aqui no 22 que ele ficou muito contrariado com isso que Jesus falou para ele. Ele ficou contrariado e ele retirou-se triste. E aqui diz exatamente por quê. Retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Que coisa, hein, gente? Uma oportunidade maravilhosa e ele perdeu. Fala comigo assim, eu não vou perder as oportunidades que Deus colocar na minha vida. Amém, querido? Tenha essa decisão no seu coração. O que o Senhor falar para você, faça porque é o melhor que Deus tem para você. Deus só vai pedir para você o que é o melhor para você. Se Deus pediu para ele vender tudo que tinha, é porque era o melhor para ele. Nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas ele pode ter se arrependido futuramente, depois desse episódio aqui, ele pode ter caído em si, eu não sei, a Bíblia não diz, mas ele pode ter morrido no seu pecado também. Então nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas esse momento foi uma grande oportunidade que ele perdeu. Graças a Deus, você teve essa palavra maravilhosa. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha despertado em você o sentimento de que você pode vencer. Às vezes a gente percebe nas horas das dificuldades, muitas pessoas se entregam, muitas pessoas desistem de lutar, entregam os pontos, né? Meu querido, minha querida, não entregue os pontos, não desista de lutar. Busque a presença de Deus, busque o favor de Deus, busque a orientação de Deus e saiba que com Deus você pode vencer em todas as situações. Não importa o tamanho do problema, não importa se esse problema já é um gigante, já é uma coisa muito grande, é possível vencê-lo, né? E lembra daquilo que eu falei? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você já é mais do que vencedor e Deus vai te dar vitória. Eu agora quero chamar você para o nosso momento de oração. Vamos nos aproximar de Deus em oração e vamos buscar de Deus a direção e a força dele para vencer as nossas dificuldades. É momento de oração. Senhor Deus, Pai querido, Senhor amado, nós nos achegamos diante do Senhor agora, em nome do Teu Filho Jesus, em oração, em fé, acreditando no poder da oração, acreditando no poder das promessas da Tua Palavra. Hoje nós falamos, Senhor, que em Cristo nós já somos mais do que vencedores.
E é isso que a Tua palavra nos diz, e a Tua palavra é verdadeira. E agora, Senhor, eu oro com cada pessoa que tem colocado a sua vida na Tua presença nesse momento. Meu Deus, ordena uma palavra, ordena a palavra da bênção, a palavra do milagre, ordena uma palavra de fortalecimento, de ânimo, que o estresse, que a ansiedade seja derrotada agora na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e o milagre venha. Ordena ao teu anjo que venha com as respostas do Senhor, com a tua bênção, nesse leito de hospital, aonde essa pessoa se encontra agora, e o teu poder prevaleça, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que privilégio, que bênção poder ter a sua audiência, você está aqui assistindo o nosso programa. Eu desejo que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Nós estamos aqui em Uberlândia, você de Uberlândia é o nosso convidado para participar dos nossos cultos. Você teve aí no rodapé os nossos horários de cultos, né? Todos os cultos da nossa igreja, e você será muito bem recebido aqui em um dos nossos cultos aqui na Sara Nossa Terra. Fica agora o meu grande abraço para você, né? E fica aí o convite mais uma vez para você estar conosco aqui ou no nosso próximo programa aqui pela Rede Gênesis Televisão. Um grande abraço, fique com Deus.